dia, turma do 8º ano. Estamos aqui para mais um encontro sobre as nossas aulas de História. E hoje estaremos falando sobre as lutas pela independência da América Espanhola. Para isso, é necessário nós retornarmos ao tempo da história e lembrarmos que a colonização, tanto espanhola quanto portuguesa, ela iniciaram-se no século XV, final do século XV, quando as coroas portuguesas e espanholas assinaram o chamado Tratado de Tordesilhas, dividindo as Américas entre essas duas coroas expansionistas. Com o passar dos anos, e aí indo para o século XVIII, que é o século foco da nossa aula, século XVIII e século XIX, final do século XVIII, a América Espanhola tinha uma população com cerca de 13 a 18 milhões de habitantes, que eram divididos por testamentos. Havia camadas sociais bem distintas a épocas. E que camadas sociais eram essas? Dentro de uma pirâmide social, aquela que estava na cabeça da pirâmide, no topo da pirâmide social da América Espanhola, eram os chamados peninsulares ou chapetones. Quem eram eles? Esses eram espanhóis que ocupavam os principais cargos, tanto político, militar e religioso das colônias. Abaixo estavam os chamados crioulos. Crioulos eram pessoas brancas, nascidas na América Espanhola, formavam a grande aristocracia da colônia, porém não ocupavam os principais cargos, porque não haviam nascido na Europa, na Espanha, propriamente dito, mas eram nascidos já na América. Abaixo dessa camada estavam os mestiços e os mulatos. Quem eram esses? Esses eram filhos de espanhóis com indígenas e africanas. Esses ocupavam cargos secundários na sociedade, porém era a maior camada da sociedade à época. Na base dessa pirâmide estavam os indígenas e os escravos. Os indígenas trabalhavam num trabalho assalariado ou numa estrutura de mita ou encomenda, onde pagavam altos impostos. E os escravos restavam a esses o trabalho, aos africanos, melhor dizendo, restavam a eles o trabalho escravo. E qual era a atividade econômica do século XVIII? Era basicamente a mineração de ouro e prata, a agricultura e a pecuária. Nesse período houve revoltas e duas classes sociais se destacam nas revoltas do final do século XVIII. O primeiro dos movimentos de revolta foram feitos pelos indígenas, e o motivo era por causa do excesso do trabalho, a exploração do trabalho, e porque eles reivindicavam voltas de sistemas pré-colombianos, como os incas e o sistema dos maias. E o outro movimento, outro foco de movimento, era o dos crioulos, né? E esses tentavam combater os altos impostos que eram cobrados a eles. A administração colonial consegue, de certa forma, controlar esses motins, essas insurgências, até o final do século XVIII. Por quê? Porque no início do século XIX, toda a estrutura do sistema colonial ela entra em crise. E quais são os motivos que fizeram esse sistema colonial entrar em crise? Primeiro, é a base da economia. Há uma crise na mineração de ouro e de prata.
E em segundo lugar, e não menos importante, é o aumento tributário que era cobrado à colônia espanhola para sanar a dívida da metrópole, as dívidas da coroa. Isso vai gerar um grande problema. Aliado a isso, há uma grande influência na crise do sistema colonial devido aos primeiros processos de emancipações que aconteciam nas Américas. Primeiro, a emancipação dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, aonde os brancos britânicos que moravam na colônia, né, se emancipam da metrópole, no caso aí a Inglaterra, e o movimento emancipatório do Haiti, este promovido pela base da sociedade que eram os escravos. Aliado a isso, havia um movimento intelectual que permeava desde o início do século XVIII, iniciando na França, que é o movimento iluminista. É ele que vai impulsionar a emancipação dos Estados Unidos e também influenciará esse processo de independência, de emancipação da América espanhola. Com isso, acontecem as primeiras revoltas do início do século XIX, devido a essa crise do sistema colonial. E esse movimento de revolta será realizado novamente pelos crioulos, que a princípio, como a que aconteceu no final do século XVIII, também vai ser banida pela metrópole. Porém, há um adendo aí que é a chamada Guerra Peninsular, que resultará no bloqueio continental, onde estavam reunidos a França, a Espanha, a Inglaterra e Portugal principalmente. O que foi o bloqueio continental? Foi quando Napoleão Bonaparte proíbe todos os países da Europa de comercializar com a sua arquirrival, a Inglaterra. E isso, Portugal e Espanha, querendo manter os seus laços comerciais com a Inglaterra, sofrerá a ameaça de Napoleão e serão invadidas por Napoleão Bonaparte. Devido a isso, a Espanha ela meio que afrouxa o seu pacto colonial com a colônia aqui na América, e isso vai fazer com que se intensifica o movimento separatista. E esse movimento separatista será liderado por dois grandes generais, jovens e grandes generais da época, que ficaram conhecidos como os libertadores da América, o general Simón Bolívar e José de San Martín, dois dos principais líderes desse movimento, que intensificará o movimento de separação. A metrópole, a Espanha, de certa forma, vai tentar conter esse movimento, esta onda de separação, porém não vai ser o suficiente. E aí, no desenrolar dessa história, começa a acontecer na América espanhola as emancipações dos países, como a Argentina em 1810, Paraguai em 1811, Chile em 1818 e em 1821 acontece duas emancipações, a do México e a do Peru. E isso vai ser um efeito cadeia. Vai acontecer em todos os outros países da América, como na Colômbia, Equador, Venezuela e assim sucessivamente. E aí acontece de fato a emancipação da América espanhola. E o Brasil, como que conseguiu a sua emancipação? Isso daí é assunto para a próxima aula, tá ok, pessoal? Por hoje é só.